vocês sabem, existem ações coletivas no passado que tramitam e continuam tramitando. Então, em Brasília, umas já voltaram e estão na fase de execução, como é a ação coletiva que move aquela conhecida como ação de Geraldo Melo. Essa já voltou de Brasília e está sendo executada, certo? Está na fase de execução. O servidor aposentado vai saber quanto é que cada um tem a receber. Outra ação coletiva que está tramitando ainda em Brasília, no STF, é a ação da URV. A ação que, quando houve a conversão do valor URV para o real, certo? Que tem uma diferença salarial aí também que vocês têm direito. Só que essa ação está parada, esperando a repercussão geral. Como se entrou com várias ações dessa em todo o Brasil, o que é que o STJ e o STF têm agora? Ela escolhe uma para julgar e aplicar esse julgamento para todas as demais, certo? Então essa ação está parada, está em Brasília, em grau de recurso, mas está tramitando, esperando o julgamento dessa única ação que vai aplicar para as demais, chamada a repercussão geral. O motivo que eu venho aqui hoje, o principal motivo, é essa ação das 40 horas. Como vocês sabem, antigamente, vocês tinham uma carga horária de 40 horas, certo? Quando foi mais ou menos em 99, surgiu, e após a Constituição de 88, surgiu a vedação da carga horária que ultrapassasse 60 horas semanais, certo? Em 88 não poderia mais haver essa extrapolação da semana em 60 horas. O Estado editou uma lei em 99, a 164, e reduziu a carga horária de todos os servidores do Estado de 40 para 30. Vocês não tiveram prejuízo salarial, vocês continuaram ganhando a mesma coisa, certo? Ocorre que a carga horária diminuiu de 40 para 30 horas. O que é que acarretou isso? Acarretou a possibilidade do servidor ter 2 vínculos de professor, que é permitido constitucionalmente. Você ter 2 vínculos de professor, contanto que não ultrapassasse as 60 horas semanais e houvesse a compatibilidade de horário entre eles, certo? Então, aconteceu isso. Houve essa redução da carga horária para possibilitar que o servidor tivesse 2 vínculos de 30. Por quê? Porque ele não poderia ter 2 vínculos de 40, que aí dava 80, extrapolava, e um vínculo de 40 e um de 30 dá 70, extrapolava também. Então houve a redução da carga horária e o salário de vocês continuaram o mesmo, e houve essa possibilidade da acumulação dos 2 vínculos. Muita gente, antes de 99, ou até um pouco posterior a isso, se aposentou com 40 horas. Se aposentou com 40 horas, mas ficou recebendo como 30, certo? E aí vocês vão observar, no termo de aposentadoria de vocês, os que tiverem lá aposentado com 40 horas, vai ter direito a essa ação, certo? Agora a gente tem que ter previsto no termo de aposentadoria, 40 horas. Em 2006, surgiu um novo plano de carga de vocês, a Lei 322/2006, certo? E na Lei 322/2006, vocês têm a tabela salarial de 30 horas e surgiu novamente a previsão da tabela salarial de 40 horas, certo? Então é o seguinte, essa ação é mais ou menos assim. Para os servidores que se aposentaram com 40 horas e que estavam recebendo como 30, a tabela de 40 é maior, certo? Então não é justo que os que se aposentaram com 40 estivessem recebendo como 30. Então essa ação a gente pede a conversão da aposentadoria dos que se aposentaram com 40 para receberem na tabela salarial de 40 horas. E aí há um acréscimo significativo no contra-cheque do servidor. A gente pede, é uma ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, a gente pede em caráter liminar a correta implantação, certo? Tem juiz que entende de forma favorável, tem juiz que entende de forma contrária. Mas no mérito, no final da ação,
a grande maioria do entendimento dominante é de que vocês têm direito. E isso aí gera uma repercussão imediata e o retroativo dos últimos 5 anos. O direito, esse direito, a gente tem um período para requerer em juízo 5 anos aquele direito. Esse direito da prestação não está prescrito de vocês, por quê? Porque é uma prestação de trato sucessivo. Ele se renova mês a mês com o recebimento do salário incorreto, certo? Então nós temos, o direito ele não prescreve nesse caso, mas o retroativo ele prescreve 5 anos para trás, certo? Então a gente vai pedir a implantação imediata e o retroativo 5 anos para trás. Se ao final da ação for procedente, a gente vai pegar o retroativo 5 anos para trás até a data da efetiva implantação. Por exemplo, se o processo passou 1 ano, 2 anos tramitando, vocês vão ter direito a 7 anos de retroativo. O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar do termo de aposentadoria, informando que o servidor se aposentou com 40 horas semanais, e vou precisar identidade, CPF, comprovante de residência, assinar uma procuração, que eu vou mandar aqui, deixar aqui no sindicato, e a ficha financeira de vocês dos últimos 5 anos, certo? Que é para a gente calcular a diferença salarial. É fácil de conseguir essa documentação na secretaria, na Direde, ou na secretaria de administração. No site e na internet tem, certo? Na internet vocês podem tirar com a senhazinha de vocês, certo? Não é problema, é fácil conseguir essa documentação. Vou repetir: identidade, CPF, comprovante de residência, certo? O termo de aposentadoria onde consta as 40 horas e a ficha financeira dos últimos 5 anos. Após a gente receber essa documentação, a gente dá entrada nessa ação para vocês. Inicialmente o custo é 0, certo? Vocês não vão pagar nada para dar entrada com essa ação. Quem vai arcar com isso é o sindicato. Ao final da ação, quem é sócio do sindicato, a gente recebe 10%. Quem não é afiliado ao sindicato, a gente recebe 20%. A gente só recebe se vocês receberem também. Então é todo o interesse do sindicato, da assessoria do sindicato, que essa ação seja vitoriosa.